preditiva. Claro, pro pessoal, a gente não tá afirmando nada. Claro. É um exercício Sim. É uma elucubração. Exatamente. Os Estados Unidos estão entrando em recessão. Causa uma ansiedade, as pessoas estão doentes. Quanto mais isso acontece, maior é o controle. Uma coisa que a gente não citou ainda, mas que é a questão do domínio da tecnologia. Você sabia? A gente tá tão dependente da tecnologia que chega um ponto que a gente nem entende mais como funcionam as coisas. E a China, ela está dominando isso. Claro. Então, você sabe que a velocidade do 5G da China, dos americanos, por exemplo, a da China é 12 vezes mais rápido. Para você ter uma ideia, o número de satélites que a China tem, só a China, mais de 12 mil satélites para estabelecer. Lá para cair alguma coisa da China. Agora veja o seguinte, esses satélites colocados como uma constelação no mundo, hoje, não estou falando no futuro, hoje, se você fizer uma consulta ou você for, por exemplo, num caixa eletrônico e tirar o dinheiro para quem tem o 5G da China, em 5 segundos a China sabe que essa operação foi exercida, sabe o lugar, o caixa eletrônico que aconteceu, ou o celular que aconteceu, onde for em 5 segundos, por causa do 5G. Agora, você imagina a quantidade de pesquisa na China em cima de... Porque não adianta você ter esse monte de dados se não tiver computadores que comecem a bater, processem, exato. Porque o grande lance desse Big Data que tem informação armazena sua, minha, de tudo, cruza tudo. É cruzar, é falar... Claro. Tá, o computador não sabe quem é o Lamartine, mas ele sabe, cruzando informações, que você pode ser uma ameaça, onde você tá, se você conhece ele, por que vocês estão rindo? Cara, isso é uma coisa que é... Tem uma frase. frase. É a China. Os americanos não estão conseguindo Mas acompanhar. isso já tá valendo e vai valer cada vez mais do que uma arma, do que uma granada. Mas é claro, Israel e Irã estão em guerra sim. O Israel, um ataque hacker, desativa várias coisas, plantas, não sei o quê. Ó, tem uma frase. Míssil se o cara consegue... Eu tenho um amigo americano que o irmão dele trabalhava num daqueles silos americanos. Sim. Tô ligado. Sabe qual que era o papel dele? Silos são onde estão as armas, armas nucleares e tal. Debaixo da terra. Exato. Armas nucleares. Os Estados Unidos tem vários espalhados pelo... Área 51, exatamente. Ele e mais uns 20 caras ficam o tempo inteiro... Tentando hackear? Não, o tempo inteiro... fazendo os firewalls, as barreiras para hackers que estão querendo à distância lançar mísseis atômicos. Não, mas e tem gente contratada para só ficar tentando hackear. Então imagina. Dos Estados Unidos, né? Os caras ficam lá para não permitir que alguém à distância solte um míssil. Tentando começar uma guerra mundial por causa disso. Então, existem tantas possibilidades para que essa guerra aconteça. E se essa guerra acontecer... Eu sempre tenho dito, Rafael... Você tá falando, vamos falar dessa... Uma guerra mundial. Essa terceira grande guerra mundial, que seria a guerra das guerras. Né? Eu tenho uma concepção que nós já estamos na terceira guerra mundial, tá? Nós já estamos em guerra. Essa guerra é uma guerra de quinta geração ou quinta geração da guerra. Ela é diferente. Então, mas... Não há uma declaração oficial entre potências diretamente envolvidas em um conflito. Elas usam território por procuração, como é o caso da Ucrânia. Entendi. Território por procuração é duas potências envolvidas em uma guerra, eles estão usando. Né? É uma questão semântica. A gente pode usar isso também como sendo uma guerra fria ainda. Sim, exato. A gente está dentro e não tem um distanciamento histórico, porque quando você estuda a Primeira e a Segunda Guerra, você fala, ela começou aqui, quando assassinaram tal pessoa. Sim, então, no futuro, quando se começar uma grande guerra... Não uma declaração. Foi na declaração da Guerra da Ucrânia. Isso tudo é uma cortina de fumaça do ponto de vista espiritual. É mesmo? Por quê? Porque, na minha opinião, o que vai de fato acontecer é esse conflito acabar se voltando contra Israel. Porque você vê, hoje a questão do gás... Ninguém fala de Israel por enquanto. Mas já começaram a pontuar. Rússia falou recentemente. Já começaram... sim. Por causa da declaração de Israel com relação à Ucrânia. E não só isso. Hoje... porque eles se propuseram de ser um intermediador isento, né? Porque eles têm relações... A questão é o seguinte, Israel ficou favorável à Ucrânia, por quê? Porque o principal aliado é os Estados Unidos, que é parte da OTAN. Mas não é só isso.
Hoje, você sabe que Israel tem um campo no mar, né, de gás, que ele acabou de assinar um acordo com a comunidade europeia em que ele vai fornecer gás para 27 nações da comunidade europeia. Da Rússia, etc. Por quê? Porque hoje a Rússia já está fornecendo para a Alemanha 20% de todo o gás que ela diz que o problema é de turbina e tal. Sabe o que aconteceu? Em seguida, o Hezbollah, que é um grupo terrorista que está ali no Líbano, falou: nós temos mísseis para destruir os campos de gás de Israel. Nós podemos destruir Israel inteiro. Agora, o Hezbollah é mantido por quem? Pelo Irã. Pelo Irã. Que é aliado de quem? Da Rússia. Que ou tem seja, interesse na bacia de gás também do Líbano. Também, claro. Porque, na verdade, essa bacia de gás, ela está tanto parte dela em Israel, parte no Líbano, que é o mesmo mar Mediterrâneo ali. Porém, enquanto Israel ficou só na declaração, o que o Putin fez? Ele desativou uma agência muito importante que existia desde os anos 80 para levar os judeus da Rússia para Israel, para fazer aliar. Ele acabou com isso, dando um sinal: ó, não se meta. Mas quando Israel já assinou o acordo, falou: eu vou fornecer o gás para que vocês não dependam simplesmente da Rússia. Quem que falou? Foi a Rússia? Não. Foi o Hezbollah, que está no Líbano. Acontece, numa hora dessa, se uma guerra, uma bomba solta ali e a Rússia começa a querer retaliar e vem para cima de Israel, a profecia de Ezequiel 38 se cumpre.